Olá, queridos amigos, queridas amigas que acompanham o nosso programinha Domingo com a Palavra do Senhor. Já estamos na nossa 5ª edição e neste domingo nós rezamos e meditamos o 19º domingo do tempo comum, ano C, Evangelho de São Lucas. E o Evangelho é tirado do capítulo 12, versículos de 32 a 48. Naquele tempo, disse Jesus: Não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu, que nunca se acabe, aonde não chega o ladrão, nem a traça corrói. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ficai cingidos em prontidão, com as vossas lâmpadas acesas. Sede como quem está esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para abrir-lhe imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo se cingirá, os fará sentar-se à mesa e passará a servi-los. E caso ele chegue pela meia-noite ou já perto da madrugada, bem-aventurados serão se assim os encontrar. Sabei isto, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que conta essas parábolas? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos servos da casa para dar-lhe alimentação na hora certa? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Verdadeiramente vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. Porém, se outro servo pensar consigo mesmo: meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, então o senhor daquele servo chegará, num dia em que ele menos espera e numa hora que ele desconhece, e o aniquilará e lhe destinará a sorte dos infiéis. Quanto ao servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, receberá muitas chicotadas. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, receberá poucas chicotadas. Todo aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. E se alguém muito se confiou, muito mais se exigirá. Palavra da salvação. Queridos amigos, queridas amigas, o Evangelho deste final de semana, Jesus nos começa convidando à confiança. Não temais, pequeno rebanho. Pois quem se recorda, se lembra do Evangelho da semana passada, Jesus nos dizia e nos alertava que a segurança deste mundo não consiste nos bens desta terra. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Essa frase de Jesus do Evangelho da semana passada era bem marcante. Então, se nos falta esta segurança, se nós não podemos contar com esta segurança, ou esta segurança não nos capacita para enfrentarmos essa vida, o que pode ser a nossa segurança? Porque quando nós não estamos seguros, é o momento que vem o medo. E o medo é uma reação natural a tudo aquilo que nos ameaça, ameaça o nosso ser, ameaça a nossa vida. E Jesus sabe disso. Jesus sabemos que nós temos os nossos medos. Por isso Jesus começa dizendo: não temais, pequeno rebanho, não temais, porque o Evangelho de hoje nos convida à fé, nos convida à confiança. É como se Jesus nos dissesse assim: estejam tranquilos, a vida de vocês não consiste na abundância de bens, mas a vida de vocês está nas mãos de Deus. Então o medo na vida de um cristão, o medo na vida de um discípulo,
é quase que uma ofensa a presença de Jesus constante na nossa vida e também a sua promessa de que estaria conosco todos os dias. Então, na barca com Jesus, sentir medo e sentir insegurança é desconfiar dessa presença. Então, Jesus nos convida a ter fé, a ter coragem. Se recordem daquela passagem do Evangelho em que a cruz de Jesus estava se aproximando e ele encorajava os seus discípulos. Não tenham medo, coragem, pois eu venci o mundo. Então, o otimismo e a fé fazem parte da vida do cristão. Mesmo quando a vida é dura, mesmo quando a noite é mais escura e mesmo também quando nós vivemos momentos de perseguições, pois a fé nos coloca nessas situações. Mas quando nós vivemos os momentos de perseguição, não devemos ter medo. Lembremos-nos do exemplo do nosso primeiro mártir, Santo Estevão, que cercado por adversários, cercado por pessoas que o olhavam com ódio e com pedra nas mãos, Santo Estevão se manteve firme na sua fé e não negou a sua fé em Jesus Cristo. Ali ao lado do mártir Estevão estava o jovem Saulo, que naquele momento o desprezavam. Mas depois Paulo escreveu: desde o momento em que eu conheci Cristo, tudo considero como lixo. Então, a fé, a persistência, a confiança de Estevão foram motivos pelos quais também começou a brotar a fé em São Paulo. A persistência de Estevão fez com que Saulo se tornasse Paulo. E não nos esqueçamos disso na nossa vida, né? Muitos, os que hoje são Saulo para nós, se nós nos mantermos firmes na nossa fé, nós formos convictos, amanhã também serão Paulo. Queridos irmãos, diante desta perspectiva exigente que é a fé, né, de sermos fiéis, de sermos confiantes, de sermos otimistas, no que consiste a nossa vida? O que é a nossa vida? O próprio Jesus nos responde neste evangelho que nós acabamos de ouvir, aonde ele nos diz: ficai cingidos em prontidão com as vossas lâmpadas acesas. Sede como quem está esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para abrir-lhe a porta imediatamente assim que ele bater. Então, esta é a verdade mais bonita da nossa fé cristã. A nossa vida aqui nesse mundo ainda não é uma festa completa, mas a nossa vida aqui nesse mundo é uma espera desta festa, né? E essa verdade, então, faz justiça a todas as pessoas, aos doentes e sãos, aos pobres e aos ricos. Todos estamos diante dessa verdade. E isso também enche o nosso coração de esperança, porque nós vivemos o tempo da espera. Nós vivemos o tempo em que aguardamos esta festa. E nesse tempo, então, da nossa parte, é preciso perseverança, é preciso confiança, porque Deus está conosco neste caminho. Que Deus abençoe você e a sua família neste final de semana.